O livro de Ezequiel é mais negligenciado na Bíblia no tempo de Ezequiel, foram tempos difíceis. 10 anos foram o último rei, título de Judá, autoridade recebida para governar Jerusalém com apenas um pequeno exército. A cidade foi sitiada mais uma vez e o exército de Nabucodonosor capturou Sedecias, matando cada um de seus filhos diante de seus olhos, para que ele pudesse ver que sua linha realmente havia terminado. Eles arrancaram seus olhos para que a última coisa que visse fossem seus filhos. Nabucodonosor foi posteriormente assassinado. Ele ordenou a destruição total de Jerusalém. Ezequiel foi chamado para pregar naquele tempo, apesar de estar a quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia. A música Ossos Secos, tradicional espiritual, tem uma melodia cativante, mas a realidade trata de uma renovação no cemitério. Baseia-se na visão de Ezequiel sobre o Vale dos Ossos Secos, dada pelo Senhor. Deus desejava dar esperança ao seu pequeno povo, que estava desesperado. Por causa de sua maldade, o Senhor permitiu que Nabucodonosor entrasse e conquistasse sua terra. A cidade tornou-se cativa em uma terra exótica e distante, a Babilônia. Eles estavam desanimados. A visão do Vale de Ossos Secos era principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tinha implicações práticas para nossas próprias vidas. Em Ezequiel, capítulo 37, versos 1 e 2, a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou no espírito do Senhor e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então ele me fez passar por todos os arredores, e havia muitos ossos pelo chão do vale, e eles estavam completamente secos. O Senhor apareceu a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não mudou a localização de Ezequiel, mas de uma intensa sensação interior. Ele foi colocado em meio aos ossos. A sequência indicava que eles estavam lá por um longo período de tempo, sugerindo que o vale fora habitado, mas já não era mais. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel estivessem profundamente cientes da aparente falta de esperança na situação. Não cuidamos de nossas casas e elas podem se decompor em uma montanha de ossos secos. Quanto mais ignoramos os presentes familiares da palavra de Deus, mais nossa vida espiritual se torna um esqueleto. Alguns cristãos que andaram com o Senhor tornaram-se uma montanha de ossos que um dia tiveram vida. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4 diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honrem seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo vá bem e vocês vivam muito tempo na terra. E, pais, não irritem seus filhos, mas criem-nos na instrução e admoestação do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 3, e ele me disse, Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu respondi, Ó Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel responde à pergunta de Deus sobre a capacidade dos ossos sustentarem vida, afirmando que somente o Senhor sabia com certeza. Para Ezequiel, parecia impossível. Quando contemplamos o significado desse evento, também podemos refletir sobre o futuro. Se quisermos ver um avivamento, devemos depender do Senhor para trazê-lo, assim como ele fez nos dias de Ezequiel. Deus é capaz de realizar o impossível. Em Lucas capítulo 18, versículo 27, Jesus disse, As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Ezequiel capítulo 37, versículos 4 a 8 continua. Então ele me disse, Profetiza a esses ossos e dize-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, certamente farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel então profetizou conforme lhe foi ordenado, e enquanto profetizava, houve um barulho, e os ossos começaram a se unir, osso a osso. Ao observar, ele viu tendões e carne crescerem sobre os ossos, e a pele os cobriu, mas ainda não havia vida neles. Depois disso, Ezequiel foi instruído pelo Senhor a pregar para aqueles ossos que estavam mortos. Deus estava mostrando a Ezequiel uma verdade essencial. A proclamação da palavra de Deus traz poder e vida. Quando a palavra de Deus é proclamada, a vida será encontrada, mesmo nas situações mais desesperadoras. A Bíblia oferece vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel presenciou um evento milagroso. Os ossos começaram a se unir, osso com osso. Enquanto ele observava,
Os músculos e a carne começaram a crescer nos esqueletos, e logo os corpos estavam cobertos de pele. No entanto, não passavam de uma montanha de cadáveres sem vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Romanos capítulo 10, versículo 17 complementa: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ezequiel 37, versículo 9 continua: Então ele me disse: Profetize ao sopro, profetize, filho do homem, e diga ao sopro: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó sopro, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Algumas pessoas acreditam que a obra de Deus se realiza apenas por meio de organização, mas isso não deve ser subestimado. Ezequiel foi instruído a pregar ao vento, pedindo sopro de vida, derivado da palavra hebraica ruach, que pode significar vento, espírito ou fôlego. Ezequiel estava descobrindo que todo esforço humano é em vão se o Espírito Santo não estiver presente. A presença do sopro divino é essencial para a vida espiritual, assim como foi necessário para Adão. Assim, quando uma pessoa nasce de novo, é o Espírito de Deus que infunde vida espiritual em nossos corações. Ezequiel presenciou uma tremenda demonstração de vitalidade quando o exército ressuscitou diante dele, com vida dada pelo sopro de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em João capítulo 3, versículos 5 a 8, Jesus responde: em verdade vos digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 10, está escrito: Então profetizei como ele me ordenou. O fôlego entrou neles, e eles viveram, e se levantaram sobre seus pés, um exército sobremodo numeroso. Nos versículos 11 a 13 do mesmo capítulo, Deus esclarece: Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: Nossos ossos estão secos, nossa esperança está perdida, estamos cortados. Portanto, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei subir delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. A visão foi explicada por Deus, iluminando seu significado de esperança. Os israelitas haviam perdido toda a esperança, mas Deus prometeu que eles experimentariam uma renovação nacional. Embora espalhados e desanimados, Deus assegurou que Israel não apenas seria revivido, mas também restaurado à sua antiga glória. Ele prometeu trazê-los de volta à sua terra natal, cumprindo sua palavra e renovando sua esperança. Ezequiel capítulo 37, versículo 14 diz: E porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, falei, e o fiz, diz o Senhor. Deus revelou a Ezequiel que ele traria vida de volta aos ossos desarticulados de Israel, que haviam perdido toda a vitalidade. Suas palavras e o Espírito seriam os meios para alcançar esse objetivo. Deus instruiu Ezequiel a profetizar aos ossos secos, dizendo-lhes para ouvirem a palavra do Senhor. Ezequiel obedeceu, e à medida que profetizava, os ossos começaram a se unir, com tendões, carne e pele formando os corpos novamente. Porém, a palavra precisava ser seguida pela concessão do Espírito, para que esses corpos recebessem um fôlego de vida e voltassem a viver. Esse evento foi um exemplo clássico de avivamento espiritual, ilustrando a revitalização da Igreja de Deus em tempos modernos, que acontece por meio da palavra e do Espírito. Quando o povo de Deus está sem os elementos essenciais do Espírito, ele é incapaz de experimentar a presença significativa de Deus entre eles. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18 nos ensina: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. No entanto, Deus nos deu uma mensagem de esperança, oferecendo-nos vida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele nos vivifica, restaurando-nos à vida. Agora é o momento de compartilhar essa palavra de esperança com aqueles que estão espiritualmente mortos por causa de seus pecados e transgressões. Se aprendermos a palavra de Deus e a mantivermos em mente, dependendo do Espírito Santo para força e orientação, poderemos ver um reavivamento espiritual. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, está escrito: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Por sua graça, pela fé, fomos trazidos de volta à vida espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesta passagem, o foco está na graça e misericórdia transformadora de Deus. Mesmo quando estávamos mortos em nossos pecados, Cristo morreu por nós, oferecendo-nos uma nova vida. Essa nova vida não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus. Trata-se de uma transformação completa, da morte para a vida, do pecado para a justiça, do desespero para a esperança. A mensagem central desses versículos nos ensina que a fé em Cristo não é apenas uma crença intelectual, mas uma transformação vivificante. A fé nos leva de um estado de morte espiritual para uma nova vida em Cristo. Esta nova vida é caracterizada pelo amor, graça e verdade que emanam da fé em Jesus. Através dessa fé, somos chamados a viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, refletindo sua luz e sua verdade em um mundo marcado pelo desespero e pela escuridão. Assim como os ossos secos na visão de Ezequiel receberam vida através da palavra de Deus e do Espírito, nós também somos chamados a uma nova vida por meio da palavra de Cristo e do Espírito Santo. Esta nova vida não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente que experimentamos diariamente em nossa caminhada com Deus. Ele nos capacita a enfrentar os desafios da vida com fé, esperança e amor, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. A visão de Ezequiel sobre os ossos secos fala profundamente de restauração e renovação. Assim como Deus prometeu trazer vida aos ossos secos e restaurar Israel, Ele também promete renovar nossas vidas espiritualmente. Essa promessa de restauração não é limitada apenas ao povo de Israel, mas se estende a todos que buscam a Deus, oferecendo esperança e renovação a todos os que colocam sua fé em Cristo. Jeremias capítulo 31, versículos 13 e 4 diz: De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda te adornarás com os teus tamborins, e sairas nas danças dos que se alegram. Esses versículos refletem a fidelidade contínua de Deus e sua promessa de restauração, não apenas física, mas também espiritual e emocional. No Novo Testamento, a ideia de renovação e restauração contínua também é um tema central. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo nos chama a entender que, em Cristo, somos transformados e renovados, deixando para trás a antiga vida de pecado e começando uma nova vida na justiça e na verdade. Essa transformação é possível por meio do Espírito Santo, que nos dá nova vida e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 10 e 11 afirma: Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Essas passagens destacam a promessa de Deus de restauração e renovação, que é relevante para todos nós. Elas nos lembram do amor inquebrável de Deus e de sua capacidade de trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero, e renovação onde houve destruição. Em Cristo, somos convidados a experimentar essa renovação e a viver uma vida que reflete a glória e o vínculo com Deus. Isaías capítulo 43, versículos 18 a 19 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo.
Deus nos encoraja a não nos apegarmos ao passado, mas a olhar para o que Ele está fazendo no presente e no futuro. Mesmo nos desertos de nossas vidas, Deus promete fazer rios correrem, simbolizando vida e esperança em meio à desolação. Na cruz de Cristo, encontramos o clímax dessa mensagem de renovação e transformação. Em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, lemos: E a vós, quando estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Essa passagem ressalta a magnitude do que Jesus fez na cruz. Ele não apenas perdoou nossos pecados, mas também eliminou a divisão entre nós e Deus. A ressurreição de Cristo é a prova final do poder de Deus de trazer vida onde havia morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, Paulo escreve: Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico, mas a garantia de nossa própria ressurreição e renovação. Assim como os ossos secos de Ezequiel foram reunidos e revividos, também em Cristo somos reunidos e trazidos a uma nova vida. Essa mensagem de renovação e esperança é especialmente relevante em tempos difíceis e desesperadores. Não importa quão desolada pareça a situação, Deus tem o poder de transformar e reviver. No meio das adversidades, podemos nos apegar à promessa de que Deus está sempre trabalhando para fazer algo novo em nossas vidas, trazendo esperança e renovação, mesmo nos momentos mais sombrios.